Sejam bem-vindos ao nosso podcast Acolher Mentes. Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, estamos aqui para falar sempre de temas referentes à saúde mental. A gente começa pedindo a você que curta o nosso podcast, se inscreva e repasse, compartilhe. Esse tema que nós vamos falar hoje é bem interessante, é bebê reborn. E aí a gente convida você a estar atento e de dar a sua opinião. O que você pensa, a sua opinião, o que você acha que está acontecendo, que as pessoas estão lidando com o bebê reborn como se fosse realmente um bebê de verdade. Antes de nós adentrarmos nesse tema, eu vou passar para o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Bom revê-los aí. Hoje trouxemos um tema bem interessante, um tema que está hypado aí, né? E tanto com informações reais, fidedignas, baseadas na ciência, mas com muita fake news aí também associada com um pouquinho de preconceito. Hoje queremos trazer informações técnicas, despida de opiniões pessoais, baseado em ciência. Aí sim, para vocês se alimentarem dessas informações e depois cada um chegar à sua conclusão, tá bom? Então vale a pena, vão até o final, compartilhem, nos ajudem aí a divulgar o Acolhimentos. As bebês reborns, elas começaram a ser produzidas na década de 90. Mas agora a gente assiste a um evento que deixa muita gente fazendo questionamentos. Inclusive, nos procurando, os profissionais da saúde mental, o que é que a gente pensa sobre o tema? O que tem por trás de uma pessoa, de uma mulher, que pega um bebê realista, uma boneca, um bebê, e trata como se fosse um filho de verdade? O que tem por trás desse comportamento? Eu gostaria, é um tema delicado, é complexo, não podemos só julgar. Por trás, nós costumamos afirmar, nós, profissionais da saúde mental, que por trás de cada comportamento, sempre cada comportamento, existe uma história por trás disso, não é, doutor? Sim. Então, eu quero que o doutor José Lourenço fale, inclusive as pessoas dizem, vai direto para o psiquiatra. Quando uma mãe, quando uma mulher, quando uma pessoa trata um bebê, leva para um hospital, trata como uma pessoa de verdade, o que tem que fazer, o que é que a gente pode dizer com relação a esse comportamento, doutor José Lourenço? Na visão da psiquiatria, o senhor enquanto profissional, nós enquanto profissionais da saúde mental, uma observação que eu faço antes de tudo é dizer que a gente não deve julgar. A gente não deve julgar. A gente deve observar e nunca esquecer. Quando as coisas passam do real, quando a gente percebe, emite ou assiste comportamento disfuncionais, antes do julgamento, eu, você, doutor José Lourenço, a gente convida à reflexão, a buscar profissionais para que te ajude se o comportamento é disfuncional. Doutor, nós gostaríamos que o senhor emitisse a sua fala em relação a essa questão. Antes de falar sobre o que pode estar por trás, é interessante definir o que é reborn, esse bebê reborn. Seria um boneco com características bastante realistas, de acordo com a faixa de preço desse boneco. Pode oscilar de R$500 até R$10.000, R$15.000, com características físicas, manchas e cabelos bem realistas, até com órgãos que simulam órgãos reais. Definindo isso, agora a gente vai tentar entender o que está por trás desse comportamento. Porque esse comportamento, você pegar esse boneco e tratar ele de uma forma ou de outra, pode ter um comportamento saudável ali associado ou um comportamento disfuncional. Vamos iniciar para aquele grupo de pessoas que tem esse bebê reborn e tem um comportamento saudável. Então, dentro do não doença, do não patológico.
essas pessoas que Seria, se enquadram, seria os colecionadores? isso, uma explicação é essa. Então, nós, seres humanos, temos uma tendência, alguns seres humanos, de colecionar É itens. normal, não é Não é patologia. patológico, desde que você não comprometa o seu orçamento. Também tudo tem um limite. Então, se você conseguir suprir a sua família, a sua vida, as suas finanças de uma forma saudável e pegar esse recurso financeiro e comprar esse item, não importa se é uma figurinha, se é papel de carta ou um Ou se é uma copo, boneca, né? ou Se é um se é uma bebê boneca. reborn. A E aí questão não sim, é achar interessante, não é colecionar. É quando eu passo a ver o bebê é como se fosse um bebê de verdade. aí é do grupo da patologia. Mas ainda Aham, voltando para aqueles comportamentos saudáveis, que aí entra essa questão da coleção, é saudável. é. Uma outra forma de você interagir com esse bebê reborn de forma saudável é enquanto hobby, porque tem coleção, tem hobby também. Hobby seria você trabalhar em cima daquilo ali, entendeu? Você atuar em cima daquilo ali. Comercializar? Comercializar, ou parcialmente, né? Porque o hobby tem um pouquinho de coleção, às vezes de peças que quebram, aí troca, vende. Mas o do hobby seria de você aprimorar aquilo e trazer satisfação genuína e não fantasiosa em relação àquele item. Doutor, essa sua fala agora me fez lembrar o seguinte: esse também seria saudável, não disfuncional, quando esse bebê relembra boas memórias? Se for boas memórias realistas, Ah, o meu filho que era assim. sem mecanismo de proteção, sem Hum, mecanismos inconscientes de auto-engano, aí sim. Mas aí é um limite que é um bem tênue, né? profissional, bem tênue, que um bom psicólogo ou um bom psiquiatra tem que Isso. avaliar. Então, falamos agora há pouco, colecionismo saudável, falamos do hobby saudável. Uma outra forma saudável de você interagir com esse bebê reborn seria um mecanismo de terapia. Em alguns países, e alguns profissionais, alguns centros de tratamento, utilizam essa ferramenta como uma ferramenta de cura associada à terapia, a medicamentos. Um exemplo, idosos. Idosos que estão com quadros demenciais não alterados a grave. Então, tem algumas linhas de pesquisa e de atuação que pegam esses bebês realistas, deixam um certo tempo em contato com esses idosos, para poder eles interagirem com aquele ser e tentar puxá-los para a realidade. Seria um estímulo. Um Um mecanismo de mecanismo, né? estímulo para trazer para a realidade e ele ter uma dinâmica ali. Aí isso é saudável, tudo bem. Então, com essa forma de agir, interagir, é legal. Então, como sempre, as coisas devem ser sempre analisadas, né? Porque é uma linha Sim, tênue do que é saudável e não, do que é disfuncional, funcional. É preciso ter cuidado antes de julgar, é preciso sim. observar, porque cada caso é um caso, não é Como isso, esses doutor? ditados falam aí Falam populares, né? popularmente. Porque, veja, tem a questão do luto, não é? Tem a questão da mulher quando perde um bebê. E aí? Aí já entra na No, questão patológica. aham, Então, falamos 3 itens que justificam essa interação saudável, com esse funcional. funcional, adequada, com esse objeto físico. Certo. Agora vamos para a questão patológica. Patológica. Na patológica, aí entra várias possíveis explicações, que podem caminhar de forma isolada ou de forma associada. A mais prevalente, na minha opinião, e na opinião de boa parte dos psiquiatras, seria uma forma de dissociação da Uhum. realidade. Existe uma patologia mundial, um grupo de patologias ali, que chama transtornos dissociativos. Então, são pessoas que se dissociam da realidade por N motivos, e aí uma forma de ela interagir com o mundo, interagir com aquela dor, com aquele sofrimento que ela está tendo, Para é suportar. para suportar, ela pegar esse objeto, que poderia ser qualquer outro objeto, mas nesse caso, em tela, é esse bebê hiperrealista, e conseguir sobreviver, tocar a vida.
Mas aí já é um mecanismo disfuncional, não é um mecanismo adequado. Porque o adequado seria ela tratar essa patologia e no futuro, ela sendo tratada, aí sim ela ter a capacidade de decidir se ela vai colecionar ou se vai ser um hobby, esse bebê físico, não como mecanismo de fuga ou de auto-engano. Enfim, é um transtorno dissociativo e que ela termina delirando porque acredita e começa a enxergar como bebê e tratar como bebê de verdade. Quando uma mulher leva um bebê reborn, para a maternidade, pedir pensão, enfim, tratar realmente como um bebê de verdade, não é uma questão da gente só julgar. Seria o caso, doutor, de buscar realmente ajuda profissional? Sim. E aí, medicamentos, porque nós sabemos que a psicoeducação, a psicoterapia, claro que pode ajudar nesse comportamento que muitas vezes você sai da realidade e você foca e reforça como se aquilo fosse não um objeto e trata como um bebê de verdade. Sim. E aí, seria a questão medicar também? Mas em algumas fontes patológicas, a medicação cai bem. Em outras, a gente tem que priorizar a terapia. No transtorno dissociativo, se fosse colocar em porcentagem a importância da terapia e a importância da medicação, eu colocaria 80% da cura à terapia, na psicoterapia, e 20% da medicação. Você citou agora há pouco sobre delírio, aí seria uma segunda possível explicação. O delírio não estaria dentro do transtorno dissociativo. Aí seria um outro grupo de patologias psiquiátricas, que a gente chama de transtorno delirante. Isso. Aí são outros mecanismos de ação, de etiologia patogênica, que pode fazer com que um ser humano pegue esse objeto e aí ache que realmente, e não tenha dúvida ou dúvidas de difícil manejo, de difícil argumentação, que ele acha que realmente é um ser que ele está ali interagindo, um ser vivo, que seria talvez a patologia mais grave dentro dessas possibilidades desse grupo patológico, entendeu? Agora vamos para a terceira possível explicação. Muitas pessoas estão vivendo em uma ruptura da realidade, por diversas possíveis origens e explicações. Aí que entra a psicodinâmica da pessoa. O que seria a psicodinâmica? A forma que nós, seres humanos, estamos interagindo com o presente, tanto o mundo interior quanto o mundo externo, e um pouco do passado. Então, tem pessoas que têm conflitos nesses mundos, mundo passado, mundo presente, mundo externo e mundo interno. Aí essas pessoas estão num momento de ruptura de realidade, e aí Seria uma fuga? é uma explicação dentro dessa ruptura, é um mecanismo de explicação para que ela possa conseguir sobreviver a si próprio, ao trabalho, às relações interpessoais entre elas. É mais fácil lidar com um boneco que você comanda, você foge daquela realidade de estar lidando com um trabalho, entre aspas, de estar ali cuidando de um ser que chora, que não dorme, que você tem que dar amor, que te cobra também, e aí aquele objeto você termina focando e levando a esse comportamento, doutor. Sim. E até que ponto a mídia, com essa divulgação, será que essas pessoas que estão emitindo esse comportamento, até que ponto elas são disfuncionais? Elas acreditam naquilo, se não é só, como a gente vê alguns questionando, será que não é para chamar atenção, para dar mídia, para vender a boneca? O que é que o senhor diz sobre isso? Será que 100% daquelas pessoas realmente é patologia? Ou algumas estão ali porque, por exemplo, um exemplo hipotético, uma delas vende e aí vamos divulgar porque aí da mídia, da Ibope. O que é que o senhor fala sobre isso?
Aí já seria em um terceiro grupo. Agora mais cedo eu falei do grupo de saudáveis, de forma individual, do grupo dos patológicos, mas aí também vem com o grupo do interesse comercial, que é isso que você Isso. falou. Então tem pessoas que realmente, às vezes até compram os objetos, gravam vídeos, se passam por pais ou então tutores desse bebê reborn, e aí estão ganhando através de visualizações ou venda de objetos. Mas ainda voltando para aquele grupo de patologias, dentro dessa ruptura da realidade, aí, de que forma que a pessoa tenta sobreviver nessa ruptura da realidade? Como defesa. Então, às vezes, aquele bebezinho reborn, ele está ali na mão dele, é a forma que ele utilizou para conseguir se defender e conseguir sobreviver nessa realidade. Nessa realidade que ela vê de uma forma desequilibrada, no ponto de vista dela, pelo histórico de vida dela. Uma outra forma também é negação. Então, às vezes, A uma negação mãe da ou um pai. realidade, a negação do É a que. negação da realidade dos fatos. Um exemplo, para poder ilustrar. Às vezes, uma mãe ou um pai que teve um filho biológico, esse filho pode ter falecido, X motivos, e aí se apegou a esse objeto, que é inanimado, e passou a dar vida para conseguir tolerar a ausência desse filho biológico. Ou então também um homem ou uma mulher, às vezes a gente fica focando muito no sexo feminino, que infelizmente é mais prevalente nas mulheres, mas também existem homens com esse comportamento. Ou então homens ou mulheres que não tiveram filhos, X motivos, e aí pegaram esse objeto, é uma forma de conseguir sobreviver. Enfrentar a realidade, enfrentar a perda, né, doutor? Sim, Porque quando você vê uma criança pegar um bebê, uma boneca, brincar, conversar, tratar como um filho, é o que a gente está acostumado a ver. É um comportamento tradicional, é um comportamento funcional. O que chama a atenção é quando você vê um adulto, em regra mulheres, que a maternidade é relacionada mais à mulher, ela tratar, cuidar e muitas vezes ignorar de fato, acreditar que aquilo é real, que é tratar como um ser vivo. Então, diante disso, cabe a nós, sociedade, refletirmos o que está acontecendo com a gente. Até que ponto a gente vai só criticar e não refletir? Como trabalhar para nós enfrentarmos as nossas perdas, que faz parte da vida, sim, sim. os ganhos, as perdas, para que a gente não fuja e use como fuga e emita comportamentos e clame para replicar um comportamento disfuncional na sociedade. E uma outra explicação, ainda dentro desse grupo aí de ruptura da realidade, falamos da defesa, falamos da negação, agora vamos falar da projeção. Então, às vezes, a pessoa está com tantos conflitos internos que, vivendo no mundo de fantasia interna, que ele quer materializar essa fantasia e aí está utilizando essa ferramenta agora que está aí, esse objeto, esse ser que pode ser comprado, uma forma de sair do mundo de fantasia imaginário, a nível de mentalidade e mente, e aí trazer para o mundo real. Então, muitas pessoas fazem isso como uma forma de fantasiar, de colocar em prática desejos que, infelizmente, não conseguiu, de uma forma biológica ou de uma forma tradicional, colocar em prática, e aí compra esses objetos, esses bebês realistas, e aí vivem esses desejos reprimidos. Até porque quando ele passa também a você não ter mais contato com pessoas. E quando você está ali tratando um objeto como um ser vivo, e não um bebê de verdade, você não está interagindo com o mundo como deve, né? Não só a interação, né? São Também as as relações. relações com as Às vezes são pessoas que pessoas. têm poucas relações de amizade, ou então as relações familiares estão enfraquecidas e fragilizadas, é uma forma de tentar se inserir na sociedade, viver um padrão aí
que há décadas e séculos é vivido, né? Mãe, filho, uma família. Mas isso, quando a pessoa utiliza com esse objetivo, é patológico, aí não é funcional. E o último mecanismo que tem é o de regressão. Então, às vezes a pessoa está nesse mundo de ruptura da realidade, e aí ela regride, está regredida emocionalmente, e aí se volta para a infância, que é o mecanismo de infantilização. Ter uma boneca, interagir com ela na infância, comecinho da adolescência, tudo bem, isso faz parte daquela etapa de vida. Mas um adolescente já quase virando adulto, ou um adulto maduro, ou um adulto jovem, se comportar dessa forma, então uma possível explicação também é a infantilização. Mecanismo também de sobrevivência às adversidades do mundo interno dela. Até porque essa questão de regressão, quantas vezes você na infância você gostaria de ter tido uma boneca, reborn ou não, e não teve a condição de ter? Às vezes hoje na fase da adolescência ou na fase adulta, você vê, você pode comprar e aí passa a ser um comportamento funcional, ter aquele bebê que você acha lindo, o reborn, a boneca para você voltar a lembrar do passado, ou porque lembra algo que eu falei anteriormente, uma boa lembrança. Sim. Então, tudo isso é funcional. A questão é, quando nós tratamos objetos como o bebê reborn, como se fosse realmente um ser vivo. Até porque a gente observa que tem vários rostinhos e carinhas, e aí quando é um bebê de ficção, você monta, você compra aquela daquele jeito que você acha bonitinho. De fato, na realidade, a gente não pode escolher o bebê da cor que a gente quer, do cabelo que enfim, a gente não monta uma pessoa de verdade. Sim. Como a gente sonha. Ali a gente lida, comanda e interage da forma que a gente quer. Então, tem que ter o cuidado ao analisar essa questão, a sempre ter em mente que todo comportamento nosso, fora do padrão, e quando chama a atenção da sociedade, quando vira debate, até que ponto a gente pode seguir isso. É importante ter sempre em mente que tem que buscar ajuda de um profissional quando a gente percebe que está passando do padrão da normalidade, não é isso, doutor? Sim, mesmo porque nós, enquanto sociedade, temos um papel muito importante na validação de comportamentos, não importa se é esse ou qualquer outro comportamento, ou de orientar e questionar, pontuar com muita educação Refletir, e sabedoria. Porque se a gente achar que não é bonitinho, tudo bem, não está prejudicando ninguém, não é bem por aí. Essa pessoa está em sofrimento interno, quando esses casos patológicos, e muitas vezes está causando prejuízos à sociedade. Esses últimos dias, quando eu estava me preparando para essa gravação, eu assisti alguns vídeos assustadores e algumas reportagens. Não é fake news. Um exemplo, uma moça estava no mercado, uma filha no supermercado, e aí estava no caixa para pessoas gestantes ou portadores de necessidades, com essa prioridade, e utilizou essa prioridade, até pediu para passar na frente, a pessoa permitiu. Essa pessoa tão gentil foi até o carro ajudar no transporte das sacolas, aí chegando lá viu que era um bebê reborn. Ela ficou indignada. Então, essa pessoa que estava se comportando dessa forma causou prejuízo para essa senhora. Então, essa senhora foi madura, foi uma pessoa de bom coração, foi lá auxiliá-la, mas no final ela ficou frustrada, irritada e com razão. Então, ela causou um prejuízo de perda de tempo para essa pessoa, causou uma emoção negativa para essa pessoa. Então, esse quadro está causando sofrimento. Uma outra situação, que não é piada isso, pessoas indo em pronto-socorros ou então conversando com outros familiares que o bebê reborn teve febre na madrugada. Inclusive, teve um vídeo muito triste que eu vi de uma jovem de uns 20 e poucos anos, eu acredito, mãe biológica já de uma criança, ela discutindo e sendo gravado isso por uma outra irmã, mas uma discussão dessa senhora
com a mãe, com a genitora, pedindo para a mãe, que seria a avó desse suposto bebê reborn, desse bebê reborn, para que ela cuide da criança biológica mais velha, enquanto a filha iria com o bebê reborn no pronto-socorro. Aí a mãe tentando argumentar, minha filha, isso não é um bebê e tal, e a filha é muito resistente. A mãe perdeu a paciência, pegou esse objeto, esse bebê real, e lançou longe. Ficou irritada. E aí essa filha, nesse mundo de fantasias, ou nessas outras possibilidades que eu citei agora no começo do podcast, se sentiu muito ofendida, e aí falou que ia chamar conselho tutelar, que ia chamar a polícia. Não sei se chamou a polícia, porque o vídeo cortou até onde eu assisti, mas olha o prejuízo para a sociedade. Nós temos que, ao invés de... Claro que nos assusta, não é, doutor? Chamar a atenção, mas nós não podemos só julgar. Tem os traumas não elaborados por trás desses comportamentos que, evidentemente, quando você assistir uma pessoa, tratar e acreditar que aquele boneco, aquele bebê reborn é uma pessoa de verdade, isso não é para a gente fazer piada, isso é para a gente estar diante de uma pessoa que a gente tem a certeza que deve buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda de fazer uma psicoterapia, porque por trás daquele comportamento disfuncional, esse, como em outros casos que a gente sabe que acontece na nossa sociedade, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade que a gente tem assistido em vários contextos, nós, seres humanos, nos perdermos em alguns momentos, nos comportamentos, nas nossas emoções, fugir de estar convivendo com pessoas e buscando muitas vezes um bebê reborn para interagir, tratar e oferecer carinho, amor, tempo e chegar ao ponto de ir para uma fila do supermercado e pedir prioridade. Não é? Sim. Essa pessoa, Tânia, ela está com dificuldade de entrar em contato com a realidade. A realidade. Traumas, não é, doutor? Muitas traumas vezes mal mal elaborados. E aí esses traumas estão se manifestando dessa forma. Poderia estar se manifestando de outras formas. Com ataque de pânicos, ou então com episódio depressivo, ou com abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Mas esse cérebro desse ser humano utilizou agora essa ferramenta para poder tentar fugir um pouco da realidade e não entrar em contato com a realidade que ela tá vivendo, aquilo que ela realmente tem que viver. Então, relembrando que existe a interação saudável quando é hobby, colecionismo, quando foi indicado por um psicólogo, por um psiquiatra ou por uma equipe multiprofissional, aí sim é saudável. Mas em todas as outras esferas, todas as outras possibilidades, que na minha opinião é a maior parte dos casos, é patológico, é disfuncional. Infelizmente. E aí infelizmente, aí tem que buscar a origem, e aí alguns pacientes vão necessitar do tratamento duplo, terapia e psicotrópicos, medicamentos, outros somente terapia, entre aspas, somente, porque a terapia é extremamente importante. Só medicamentos é difícil, para quase todos a terapia vai ser obrigatória e para alguns a medicação também obrigatória. Enfim, nós entendemos que não é para a gente rir, não é para a gente condenar, é para a gente ter em mente que nós, seres humanos, precisamos cuidar da gente, cuidar da nossa mente, enfrentar, buscar, quando a gente não consegue na vida, diante de certos acontecimentos, lidar com as adversidades, ao invés de nos perdermos, o ideal seria a gente procurar ajuda para que a gente não passe a pegar um bebê reborn ou até outro objeto e tratar de forma disfuncional. Então, você acolha alguém que você conhece que está tendo esse comportamento, porque a psicoterapia, através da psicoeducação, nós, psicólogos, algumas vezes nesse contexto do bebê reborn, o psiquiatra, somos capazes
de ajudar você ou essas pessoas. Nós, sociedade, enquanto sociedade, nós temos que refletir e buscar sempre viver de uma forma que a gente enfrente de maneira mais saudável possível as nossas perdas. Para isso, na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda profissional. Doutor Sim. José Lourenço. Falando algo ainda aí associado à terapia, então mecanismos de correção desse comportamento, a gente vê reportagens, vê opiniões emitidas aí em vídeo de TikTok, vídeos do YouTube, ou então reels no Instagram. Por que essas pessoas não trocam o bebê reborn por um animal de estimação? A questão não é essa, o caminho não é esse. O caminho é tratar a doença de base que está gerando isso, mesmo porque os nossos animais de estimação não são brinquedos, não são ferramentas de auto-engano. Eles são seres que precisam de cuidados, de atenção, de carinho, saudáveis também, para poder eles terem um conforto. Porque uma pessoa que está adoecida dessa forma, pegar esse objeto e trocar por um ser vivo, o caminho não é esse. O caminho é buscar solução definitiva ou próxima da definitiva. E aí depois, quando essa pessoa estiver saudável, nada impede que ele possa ter algum animal de estimação. Porque senão, talvez vai se enquadrar até em maus tratos. Porque aí esse animalzinho de estimulação vai ser hiperestimulado de formas patológicas e ele vai adoecer. E aí vai estar causando mal a um outro ser. Enfim, esse podcast de hoje, com o tema Bebê Reborn, é para convidar você a refletir sobre a questão, não julgar e sempre procurar, a gente deve procurar sempre cuidar da nossa mente. Quando nós observarmos que o comportamento da gente foge ao funcional, que foge da realidade, buscar ajuda profissional em quaisquer contextos. Hoje, mais precisamente, a gente está falando de bebê reborn. Então, sempre que você se deparar com isso, não vamos fazer piada, não vamos replicar, porque, infelizmente, estamos diante de patologias, na maioria dos casos, quando vira o excesso. Como o doutor falou, como foi pontuado aqui, existem as questões saudáveis, né? Mas todo exagero de comportamento, ele passa a ser disfuncional, ele reflete ali uma patologia, um trauma que deve ser procurado, tratado, cuidado com um profissional psicólogo, que esse é capaz, com o manejo, de modificar comportamentos. Eu peço a você que compartilhe, que curta, e a gente fica por aqui. Vou passar a palavra para o doutor José Lourenço, para que ele também teça os comentários finais. Às vezes, uma pessoa que aparentemente saudável perante a família, perante a sociedade, pode até começar uma relação assim de cuidado, mas logo ela vai perder a mão. Caso tenha alguma patologia psiquiátrica não tratada, e aí essa relação se torna doentia e se manifesta. Então, essa linha entre o saudável e o patológico é muito tênue de ser observada por não profissionais, ser julgada por não profissionais, por isso de muita prudência em analisar, julgar, comentar sem saber o que está por trás daquilo ali. Porque essa pessoa precisa de auxílio, precisa de ajuda. Muitas delas estão em desconexão da realidade. E, para finalizar, quero deixar a seguinte frase. Esse objeto é um boneco hiperrealista que eles não sabem amar. Um animalzinho sabe nos amar, independente de qual animal seja. Nós, seres humanos, sabemos amar. Então, deem o seu amor para algo que possa transmitir amor também para a gente, de alguma forma. Esse bebê reborn, para essas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes estão com dificuldade de enxergar essa realidade. Por que tem dificuldade? Pela própria patologia, pelos pontos cegos que todos nós seres humanos têm, mas de uma forma bem concreta e talvez até um pouquinho dura.
lembrem disso, pensem nisso. Esses seres, eles são objetos físicos. Eles não crescem, eles não amam, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Compartilhem esse trechinho, vai ter cortes aí no futuro, para poder ajudar a divulgar fontes saudáveis e confiáveis e sem julgamento das possibilidades que possam estar acontecendo com essas pessoas, tá bom? Caso queiram me seguir, o meu Instagram é drjoselorenzo.psiquiatra, moro em Alagoas, morei muitos anos em São Paulo, trabalhei muitos anos em São Paulo. O nosso podcast no YouTube tem vários vídeos, estamos aí com pauta para mais vídeos. Vale a pena, dedique um tempinho aí de vocês, se alimentem de boas informações, tá bom? A gente tem que selecionar. O YouTube hoje tem uma grande quantidade de vídeos. Infelizmente, muitos são lixos, muitos estão com objetivos ali por trás desses vídeos, e geralmente objetivos financeiros. E o nosso não. Estamos aqui para poder informar com toda tranquilidade, segurança e baseado em ciência. Muito obrigado. Passo a palavra para a Tânia, caso ela queira falar algo a mais, tá bom? Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, atendo aqui em Arapiraca, no centro da cidade, atendo de forma online também, psicoterapia, eu trabalho com TCC, eu acredito na psicoeducação, a gente sempre reforça, eu enquanto profissional da saúde mental, psicóloga, doutor José Lourenço, que a gente não deve julgar, a gente deve respeitar, quando vê alguém em sofrimento psíquico, a gente não deve rir, a gente não deve reforçar o comportamento disfuncional, porque senão a gente também não vai estar agindo de forma funcional. Então, acolha e busque ajuda, peça a pessoa para buscar ajuda. Você encontra os meus contatos no meu Instagram, que é psicóloga Tânia Lopes. Dê sua opinião sobre o bebê reborn. O que você pensa sobre isso? Dê sua opinião, curta, compartilhe, e a gente está sempre aqui pensando em você, para refletir, nunca julgar, mas sempre parar para refletir nos nossos comportamentos e que dizer a você que saúde mental é importante para nós todos e só tem uma saída: cuidar da gente, cuidar da vida. Até o próximo episódio.